Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Para você que não me conhece, muito prazer, o meu nome é Serena Alves, eu sou professora de Arquivologia do Direção Concursos e estamos aqui para corrigir a prova da PGDF. Vamos lá, muitas questões de arquivologia aí, né? Algumas o examinador pegou mais leve, outras têm um pontinho a mais que a gente precisa observar, mas vamos lá corrigir. Eu tenho certeza que vocês se saíram bem. Você que é meu aluno de direção se deu bem, porque todas as questões constam no nosso material, né, pessoal? Graças a Deus. Vamos lá então, sem mais enrolação, questão de número 91. Designam-se os documentos como ostensivos ou como sigilosos de acordo com a natureza do assunto de que tratam. Pessoal, os documentos de arquivo eles são classificados a partir de algumas categorias. A gente pode classificar quanto à forma, a espécie, o conteúdo, o formato, a natureza dos documentos, quanto à natureza do assunto dos documentos, e é disso que a questão está falando. Quanto à natureza do assunto dos documentos, de fato, a gente pode classificar os documentos arquivísticos como ostensivos ou sigilosos, beleza? A questão fala, né, designam-se os documentos como ostensivos ou como sigilosos, de acordo com a natureza do assunto de que tratam, e tá certinho. Se fosse de acordo com a natureza dos documentos, estaria incorreta, porque daí seria especial ou especializado. Mas como tá falando em relação à natureza do assunto dos documentos, de fato, os documentos arquivísticos são classificados como ostensivos ou sigilosos. Questão número 91, correta. Vamos lá para a questão número 92, pessoal. Conforme a legislação brasileira atual, a implementação de programas de gestão de documentos é de responsabilidade do Conselho Nacional de Arquivos. Pessoal, tá incorreto. Sabe por quê? A implementação do programa de gestão de documentos, ela vai depender de cada instituição. Então, se a gente tem, por exemplo, a Universidade de Brasília é responsável pela implementação da sua gestão de documentos. Se a gente tem a Controladoria Geral da União, ela é responsável pela gestão de documentos. Se a gente tem a PGDF, ela é responsável por implementar o programa de gestão de documentos, tá bom? Como ele vincula aí nessa implementação ao Conselho Nacional de Arquivos, ao CONARC, a gente tem um gabarito incorreto, tá bom? Questão 93. A Lei número 12.529 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, revogou os dispositivos da Lei 8.159 de 91, que regulavam o acesso aos documentos públicos. Pessoal, olha só. Primeiro, Lei de Acesso à Informação não é essa Lei 12.529 aí, não. Tem nada a ver com documento arquivístico isso aí, com Lei de Acesso à Informação, não. A Lei de Acesso à Informação, que é a nossa LAI, é a Lei 12.527 de 2011. Além do mais, essa revogação da Lei 8.159, né, de alguns artigos da Lei 8.159, não existe, tá, pessoal? A Lei 8.159 está valendo ainda. Então, questão aí número 93, incorreta, porque pegou o número de uma legislação, trocou por outra e aí tornou o gabarito incorreto. Vamos lá. Questão de número 94. No Distrito Federal, diferentemente do que ocorre nos estados, os documentos considerados de valor permanente deverão ser recolhidos ao Arquivo Nacional. E aí, o que você acha? Pessoal, lá na nossa Lei 8.159 de 91, se vocês quiserem dar uma olhada, lá no artigo 17, ele fala quem é responsável, né, por essa questão aí de recolher os documentos permanentes. E cada arquivo público na esfera de competência da instituição vai ser responsável pelo recolhimento. Por exemplo, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Minas Gerais, elas fazem parte do Poder Executivo Federal, certo? Então, o arquivo público na esfera de competência dessas unidades, que no caso é o Arquivo Nacional, que vai fazer esse recolhimento dos documentos de valor permanente. No Distrito Federal, quem faz o recolhimento é o Arquivo Público do DF, beleza? Então, a questão aí está incorreta, porque ela fala assim, no Distrito Federal, diferentemente do que ocorre nos estados, os documentos considerados de valor permanente deverão ser recolhidos pelo Arquivo Nacional. E não é o Arquivo Nacional que recolhe os documentos do DF. Quem recolhe os documentos do DF é o Arquivo Público na esfera de competência do DF, que no caso é o Arquivo Público do Distrito Federal, beleza? Então, questão aí número 94 está incorreta. Quem quiser dar uma olhada, artigo 17 da Lei 8.159. Vamos lá. 95.
Para que seja classificado como arquivo, um conjunto documental deverá ser acumulado por uma pessoa física ou jurídica durante o desenvolvimento de suas atividades. Se vocês derem uma olhada também na Lei 8.159 de 91, vocês vão se deparar lá no artigo 2º, se eu não me engano, com o conceito de documento de arquivo. E ele fala, né, considera-se documentos de arquivo os conjuntos de documentais produzidos ou recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, né, em decorrência do exercício das atividades dessas instituições, né, como sendo documento arquivístico, tá mais ou menos assim lá. Então aqui ele fala, né, um conjunto documental que é produzido por uma pessoa física ou jurídica durante o desenvolvimento das atividades dessas pessoas físicas ou jurídicas são considerados documentos arquivísticos? De fato, beleza, pessoal? Tá meio aí incompleta, né? Mas incompleto não quer dizer que tá errado, né? Então não tá o conceito todo da Lei 8.159, mas tá certinho. O importante é que a instituição, seja pública ou privada, seja uma pessoa jurídica ou seja uma pessoa física, tá desenvolvendo as atividades e por esse motivo, né, por ela estar desenvolvendo essas atividades, esse documento é um documento orgânico e por isso é considerado um documento arquivístico, tá bom? Então, questão número 95 aí, certinha. Vamos para a próxima. O princípio da proveniência determina que, ao serem organizados, os documentos sejam mantidos na mesma disposição em que foram acumulados originalmente. Pessoal, o princípio arquivístico que fala dessa organização, né, dessa manutenção da organização original, não é o princípio da proveniência, é o princípio da ordem original. O princípio da proveniência é aquele que diz que os documentos de arquivo, eles devem ficar junto às instituições que os produzem, né? Esses documentos não podem ser misturados aos de outras instituições. E aí está se referindo, na verdade, ao princípio da ordem original e não da proveniência, questão 96, incorreta. Vamos lá para a próxima, questão 97, agora sobre gestão de documentos. No método ideográfico de arquivamento, utilizam-se o assunto e a data como elementos de recuperação da informação. Pessoal, o método ideográfico, que é um método de organização, né, um método de arquivamento, ele vai levar em consideração o assunto dos documentos somente, né? O numérico cronológico, que vai levar em consideração a data e o número, né? Aí já é um outro tipo de organização. Então, questão número 97, incorreta, porque não é o método ideográfico, ele só vai lidar com o assunto dos documentos. Vamos lá, questão número 98. É atribuição do protocolo discriminar a correspondência de caráter ostensivo daquela de caráter sigiloso, bem como abrir a correspondência ostensiva. Pessoal, quando ele coloca assim, é atribuição do protocolo discriminar, ele está falando que é atribuição do protocolo diferenciar os documentos ostensivos dos sigilosos. Até aí está corretinho. Bem como abrir a correspondência ostensiva. Sim, a correspondência ostensiva é aquela que não tem restrição de conteúdo. A sigilosa é aquela que eu não posso abrir e tenho que enviar direto para o destinatário. Então, questão número 98 aí, certinha. Vamos para a próxima. A tabela de temporalidade determina os prazos de arquivamento corrente intermediário, certinho, né? É um instrumento aí de avaliação. E a utilização dela é condicionada à aprovação da autoridade competente. Pessoal, de fato, a gente não faz uma tabela de temporalidade numa instituição e começa a utilizá-la, não, né? Os arquivistas, eles fazem a tabela, a CEPAD, que é a comissão, avalia, né? Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, a autoridade máxima do órgão tem que aprovar a tabela, né? As alterações que se fizerem posteriormente também devem ser aprovadas. Então, a gente tem aí a questão número 99, né? Certinha, porque de fato a tabela de temporalidade vai determinar os prazos nas fases corrente e intermediária e também, quando ela for criada, né, ela tem que ser aprovada pela autoridade competente. A questão não foi muito clara, né, sobre qual autoridade ela está falando, mas com certeza a gente não somente cria uma tabela e começa a usar, tá bom? Então, 99 certinha, e nós vamos para a questão número 100.
cabe à gestão de documentos efetuar o recolhimento ao arquivo permanente. Pessoal, a gestão de documentos, ela é feita nas fases corrente e intermediária, tá bom? A gente não tem gestão de documentos na fase permanente. Então, os documentos são produzidos nas fases correntes, depois podem ser eliminados diretamente da corrente ou transferidos para o intermediário ou recolhido para o arquivo permanente. Mas não cabe à gestão de documentos efetuar o recolhimento, não, tá bom? Até mesmo porque a gente só tem a gestão de documentos nas fases corrente e intermediária. Então vamos lá, questão número 101. Vamos falar agora sobre preservação e conservação. Vamos lá, pessoal. Questão 101. No armazenamento de documentos de arquivo, deve ser promovida no ambiente ventilação natural ou artificial. Se vocês derem uma olhada, até anotei aqui para vocês, nas recomendações para produção e armazenamento de documentos de arquivo do Conselho Nacional de Arquivos, só jogar no Google aí, vai estar escrito lá que deve-se promover a ventilação dos ambientes de forma natural ou artificial, com soluções de baixo custo, inclusive com a disposição adequada do mobiliário, de forma a facilitar o fluxo do ar. Então, por isso aí, a nossa questão 101 está corretinha, porque a gente utiliza, né, a gente promove a ventilação tanto natural quanto artificial na questão aí do armazenamento dos documentos arquivísticos. 102, pessoal. O isolamento e a proteção contra a exposição e os agentes externos, como a luz e elementos poluentes, garante que documentos em papel não se deteriorem? E aí, o que vocês acham? Eu acho muito forte, né, pessoal, a gente falar que se eu isolar, né, se eu proteger contra a exposição a agente externo, né, como a luz, por exemplo, e também contra agente poluente, eu vou garantir que os documentos em papel não vão se deteriorar. Porque, por exemplo, eu posso ter uma proliferação de micro-organismos mesmo isolando esses documentos, né? Eu não sei quais agentes ali estão atingindo aquele documento. Então, achei uma questão um pouco vaga. Acredito que o gabarito preliminar pode ser considerado como incorreto a 102, porque se garantir, de fato, é uma palavra bem forte. Mas vamos ver como é que a banca se comporta aí em relação a essa afirmação. A umidade, pessoal, questão 103. A umidade é um dos fatores responsáveis pela deterioração de documentos fotográficos? Caraca, é sim, né? Qualquer suporte documental, né? Se a gente promove ali um aumento da umidade, né? Ou uma baixa umidade, a gente vai atingir aquele suporte documental, tanto para enfraquecer, quanto para causar proliferação de micro-organismos, de fungos, né? Então, não só em relação aos acervos fotográficos, de fato, a umidade é um fator responsável pela sua deterioração, sim, tá bom? Vamos lá, questão 103 certinha, vamos para a última questão, número 104. O acondicionamento interfere na constituição física do documento e assim o protege contra danos? Pessoal, acondicionar os documentos é você pegar um invólucro e envolver aquele documento, né, de forma a protegê-lo. A questão está falando que ele vai interferir na constituição física. Parece que ele está falando que o acondicionamento vai fazer alguma coisa com o material no qual a informação foi registrada. Eu acho um pouco forte afirmar isso também, porque na verdade ele só vai proteger o suporte documental, né? Mas acredito que vai depender muito da linha que o examinador seguir. Se ele está falando nessa interferência da constituição física, no sentido de proteção da constituição física, o gabarito vai estar corretinho. Agora, se ele está falando de uma interferência no sentido de compor o suporte documental, por exemplo, mudar a alcalinidade de um papel, aí claramente o acondicionamento não vai ter esse tipo de interferência, só no sentido de proteção do suporte documental. Eu acredito que o gabarito será dado como errado, porque interferir, no caso, como ele colocou aí, interferir na constituição física não necessariamente é proteger o documento, e sim interferir no suporte documental. Então, acredito que a questão número 104 vai ser dada como incorreta. Mas vai depender do que o examinador avaliar, e vamos aguardar, né, o gabarito da banca. Tá bom, pessoal? Acredito que a prova de arquivologia foi uma prova tranquila, trabalhou com diversos pontos aí que a gente trabalhou no nosso simulado, no nosso curso também. Tô bem tranquila
tranquila em relação ao material que passei para os alunos de direção. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloca lá no meu Instagram, @prof.serenaalves, que eu vou ter o maior prazer em discutir esse gabarito com vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma outra ideia, se vocês tiverem visto em outra questão um pensamento diferente do que eu falei aqui, a gente vai avaliando para ver também possibilidade de recurso, mas acredito que a banca vai de acordo aí com os meus comentários aqui, e se não for, a gente vai avaliar caso a caso, tá bom? Qualquer coisa me segue lá no Instagram, manda uma mensagem. Um abraço, bom descanso para todo mundo, beijo, descanso merecido, né, depois de uma prova dessa. Espero que vocês consigam um bom resultado aí, não só em arquivologia, como nas outras matérias. Até a próxima!